Ciao tutti, volevate ancora Bonelli? Eccolo qua! Voltamos com mais quadrinhos da Bonelli, vocês pediram e eu atendi depois da vinheta. Tchau, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ, o curso mais italiano desse quadrante da galáxia. E a gente hoje vai voltar a falar do Bonelli, mais uns recadinhos antes do vídeo. Lembrando que o meu pacotão Mega Blaster com quadrinhos autorais aí produzidos por mim, tem o Salomão Ventura, tem o Esquadrão Vitória e você vai levar de brinde um sketchzinho feito a nanquim em formato metade de 1:4, original, exclusivo só para você. Enquanto durar o estoque, só tem mais uns 15 unidades, só tá acabando. Então aproveita se você quer ganhar o sketchzinho e levar o pacote com minhas 5 revistas. Essa aqui está quase esgotada, então a chance é essa. E se você quer estudar desenho comigo, o curso de desenho agora é online, você pode fazer da sua casa, tem diversos horários nos estilos comics, cartoon e mangá e sem limite de idade. Lembrando que o curso é para iniciantes, tá bom? Mas vamos ao motivo do vídeo de hoje. Separei para vocês esse álbum aqui, Fumetti, que quer dizer Histórias em Quadrinhos em Italiano, que traz aqui um apanhado dos personagens da Sergio Bonelli Editore. Pois é, eu fiz um vídeo sobre o Tex, apresentando as primeiras tiras do Tex publicadas aqui no Brasil, numa republicação, na verdade, da editora Globo, e você pode conferir esse vídeo nessa cartelinha aqui, e o pessoal gostou bastante, se interessou, muitos já são fã de Tex de longa data, alguns não conhecem o personagem e não conhecem os personagens da Bonelli, por incrível que pareça. Aí eu lembrei que eu tinha esse álbum bonitão aqui, que traz um apanhado dos personagens, digamos, mais famosos da Sergio Bonelli Editore na época, né, que ele foi lançado em 1993, editado pelo meu amigo Leandro Luigi Del Manto. Esse álbum aqui saiu nesse formato magazine, com capa cartão e o miolo offset, e apresenta, como eu falei, tem essa entrevista legalzona aqui com o Sergio Bonelli, que Deus o tenha, o cara assim que tocou pra frente, fez crescer a editora, né, do Tex, o famoso cowboy aí dos quadrinhos do Fumetti. E aqui esse álbum vai trazer os personagens mais conhecidos, mais famosos lá da Sergio Bonelli Editore. A gente começa com uma história, são todas histórias curtas. Eu acho que o propósito realmente aqui é apresentar para os leitores que ainda não conheciam os personagens, assim como eu vou fazer aqui para vocês, mostrando as histórias, um pouquinho de cada uma. Vocês vão olhando as imagens e eu vou contando um pouquinho da história. Então tem o Tex, tem o Mr. No, tem o Martin Ster, tem o Dylan Dog, tem o Nick Ryder e o Nathan Never. A primeira história, vamos lá, então tá vendo aqui, tem essa entrevista do Sérgio lá na frente. Aí começa com a história do Tex, tá? Vocês vão olhando as imagens, aqui eu vou dar uma lida para vocês no texto que tem, é um pequeno textinho introduzindo cada uma das histórias. Então acompanha aí as imagens. E aqui na história do Tex, eles citam assim, ó: conhecido pelos índios como Águia da Noite, o intempestivo Tex Wheeler é um ranger justiceiro com a dura missão de fazer valer as leis nas regiões mais inóspitas e selvagens do Velho Oeste. Astuto e exímio atirador, ele está sempre vagando por paragens distantes sobre seu cavalo Dinamite, deixando seu nome marcado a balas onde quer que a injustiça esteja prevalecendo, para desespero dos foras da lei. Criado em 1948 por Gianni Luigi Bonelli, Tex é um dos personagens em quadrinhos mais importantes deste tão cultuado gênero de faroeste, e certamente está entre os mais importantes da Itália. Essa é a introdução que faz aqui. Eu vou acrescentar aqui que o pai visual, né, o criador, foi o Aurelio Galepini, e esse lance do cavalo aqui, nas histórias mais recentes, ele não cita o nome do cavalo, mesmo porque o Tex já perdeu diversos cavalos nas histórias, cavalos que morreram, que foram roubados. Então o Dinamite era lá no início das histórias e depois ele não tem mais um cavalo assim, digamos, de estimação. A história aqui do Tex começa na verdade o Tex nem aparece muito na história, ele começa um salão perdido no meio do oeste, né, lá na fronteira do nada com coisa nenhuma. Tá um bando de bandidos ali reunidos esperando um deles chegar para ratear o roubo, né? Eles acabaram de participar de um roubo, e tem um deles lá que tá nervoso porque tá a carta da morte, ele tá jogando tipo tarô e toda hora vem a carta da morte, não sei o que, ele tá preocupado. E de repente quem que chega nesse bar? O Tex. E o Tex chega lá de boa, só quer tomar uma cerveja.
Só que os caras reconhecem e veem, cara, é o Tex, é o Ranger, o famoso Ranger. Aí o que a gente vai fazer, né? Vamos preparar aqui para poder, ele vai chegar e a gente dá um jeito. Pega ele numa emboscada. E o Tex tá lá, cara, ele vai tomar a cerveja dele, de repente começa a nego a atirar pelas costas, para um lado, para o outro. Ele se vira, acaba matando todo mundo. E aí no final ele vai assim, gente, mas o que aconteceu aqui? Só vim aqui para tomar uma cerveja e de repente todo mundo tá atirando em mim. Então tem essa historinha aí com uma pegada de humor e para mostrar como o Tex é hábil, é rápido no gatilho, né? E ele vai embora ali sem saber bem o porquê que aconteceu aquilo ali, porque as pessoas atiraram nele. Essa é a historinha do Tex, uma história, ela foi desenhada pelo Giovanni Titti e o texto é do Guido Nolita, tá? E ao contrário do que acontece nas revistas mensais da Bonelli, esse álbum é todo colorido, como vocês estão vendo aí, tá bom? A segunda história texto do Guido Nolita também e o desenhos do Roberto Disso. O personagem é o Mr. No. Então vocês acompanham as imagens e eu vou ler para você a descrição do Mr. No aqui no álbum. Jerry Drake, ex-piloto militar, após participar da Guerra da Coreia, desiludido com a humanidade e incapaz de se readaptar à vida normal, resolve deixar os Estados Unidos e passa a viver em Manaus, Brasil, para desfrutar das maravilhas e perigos da Amazônia, onde assumiu seu apelido dos tempos de guerra, Mr. No. Criado por Guido Nolita em 1975, esse incomum personagem prefere passar o tempo ao lado de belas mulheres, bebendo em um bar qualquer e recordando velhas canções da juventude do que brigar. Muitas vezes, entretanto, isso nem sempre é possível e Mr. No acaba fazendo uso de toda a sua experiência militar para enfrentar os desafios mais inusitados. Essa história do Mr. No também é um conto rapidinho, onde ele está aqui fazendo o papel de um cicerone de um gringo que veio conhecer a Amazônia. E o cara disse, finalmente estou conhecendo em loco a Amazônia, suas belezas, não sei o quê, porque em documentários a gente sempre aquela coisa clichê, né? A gente sempre ouve o narrador falar a mesma coisa. E o cara lá tirando uma onda, como agora ele tá, o grande aventureiro, né? E o Mr. No lá, gente, não é bem assim. Ele fala assim, finalmente estamos no coração da Amazônia. Eu disse, não, a gente só vai chegar no coração da Amazônia daqui a algumas 2 horas ou 3 horas de barco. Então, quer dizer, não estamos nem perto de chegar no coração da Amazônia. E o cara tirando uma onda, aí o Mr. No fala assim, vamos parar porque já está ficando de noite, a gente vai acampar ali, tem um lugarzinho para botar o barco, para a gente dormir. E a gente continua amanhã de manhã porque é perigoso viajar de noite. O cara ele salta, né? O cara já começa tudo errado, ele cai no rio. Aí ele as piranhas do rio quase mordem, acabam com a perna dele, ele tira, aí ele sai, o Mr. No tira ele do rio, ele tira a blusa para secar, os mosquitos vão em cima e come ele de picada de mosquito. Cara, o cara faz tudo errado. Aí ele acaba, tanta coisa que vai dando errado pro cara, ele encontra o índio, se apavora, e aí ele resolve no final das contas, cara, não quero conhecer a Amazônia nada, eu quero voltar para casa, né? Aí o Mr. No a gente acaba assim, esse monte de confusão, a história na verdade, uma história até de humor, né? Aí o cara acaba no final a história ele sentado dentro de casa vendo um documentário sobre a Amazônia do jeitinho que ele falou lá no começo da história. O próximo personagem é um dos que eu mais gosto lá da Bonelli, que é o Martin Mister, que é um arqueólogo do impossível, assim, um cara que me parece muito uma pegada do Indiana Jones, misturado um pouquinho com Robert Langdon. Essa coisa do cara tá buscando relíquias e sempre alguma coisa quase do sobrenatural, sabe? Permeando o sobrenatural e às vezes até mesmo histórias com pegada sobrenatural. Então a gente vai ler aqui, vou ler a introdução do Martin Mister para vocês. Antropólogo, arqueólogo, especialista em história da arte, línguas e cibernética, viajante, iniciado esotérico, pesquisador, escritor, divulgador, apresentador de TV e aventureiro. Este seria talvez uma síntese bem modesta das numerosas qualidades desse fascinante personagem chamado Martin Mister, o detetive do impossível. Criado em 1982 por Alfredo Castellini, Martin utiliza seus vastos conhecimentos para desvendar os grandes enigmas da humanidade, envolvendo-se nas mais complexas tramas, sempre auxiliado pelo fiel Java, um corpulento e obediente homem de Neandertal. Seu amor à arte, seu respeito pela história e sua insaciável curiosidade
fazem dele um personagem único nos quadrinhos. A história do Martin Mysterio aqui vai apresentar ele indo para a Europa, né? Ele vai até Roma, e aqui ele vai, um amigo dele acaba sendo assassinado, e ele é convocado, né? Ele tinha sido convocado por esse cara para ajudar a desenvolver, desvendar o mistério de um pergaminho que ele encontrou do Leonardo da Vinci. E esse pergaminho levava a uma provável nova descoberta do Da Vinci que tinha sido perdida no tempo. E aí o Martin estava indo para lá para ajudar o cara a resolver esse mistério. Quando chega lá, o cara, nesse meio tempo, o cara morre, né, assassinado. E aí uma ex-namorada dele vai até ele para poder ajudar, enfim, o Martin a descobrir o que aconteceu, né? E aí, entre indas e vindas, ele acaba se deparando com um amigo dele que acabou namorando essa menina, né? Acabam casando. E aí ele acha estranho que o cara tem um comportamento meio frio para com ele, né? E a gente tem sempre uma figura nas sombras tramando contra o Martin, né, nessa busca aí por esse pergaminho. E aí a gente vai acompanhar várias idas e vindas, ele buscando pistas, ele descobre, ele lembra de um lugar onde eles tinham um cofre desse amigo dele, um cofre secreto, que é um poço desativado. No final das contas, ele acaba descobrindo o seguinte, o cara tinha guardado, ele tinha divulgado isso para uma pessoa, que no começo da história a gente não sabe quem é, e tinha guardado parte desse pergaminho para com ele, para que ele chegasse até esse local aí, que é um mapa, né? Junto com o Martin. Só que aí no final das contas a gente descobre que o que era na verdade, quem era que estava tentando impedir e quem matou o cara era a ex-namorada dele e não o cara que era o suspeito, que é o marido dessa menina. E a grande descoberta era o impressionismo. Era um quadro impressionista que o Leonardo da Vinci resolveu ocultar, porque ele pensava na seguinte possibilidade: se o impressionismo chegar, se tornar famoso, anos e anos de estudo, de dedicação, do tipo de arte que eu faço, né, não vai ser mais necessário. Vai ser muito fácil as pessoas se tornarem artistas. Isso para mim não era interessante economicamente. Então a história, na verdade, também tem aí uma pegada de humor. A história é muito bem desenhada, um estilo de desenho que me agrada muito, que lembra um pouquinho o estilo do nosso desenhista aqui brasileiro, que eu tô até pensando em fazer, eu vou fazer museus de quadrinhos sobre desenhistas nacionais, e um deles é o Mozart Couto. Eu gosto muito do Watson Portela, e no caso aqui o Flávio Colim, que é o cara que eu quero trazer para vocês aí, para quem não conhece, conhecer, e para quem já conhece, matar as saudades do grande Flávio Colim. A próxima história aqui é do Dylan Dog, que é hoje, com certeza, talvez o personagem mais conhecido da Bonelli, né? Na Itália ele é muito famoso, vende bastante, né? E no Brasil ele começou a ser republicado pela Mitos, em edições um pouquinho maior que o formatinho, próximo do formato italiano. As edições são até um pouco mais caras, com papel melhor, a capa cartão com reserva de verniz e brilho. Então, se você não conhece o Martin Mysterio, ele está de volta aí às bancas e você pode comprar um exemplar aí, eu consegui a série. Geralmente as histórias da Bonelli têm a vantagem de serem autocontidas, então você não precisa seguir, não tem uma cronologia muito amarrada que impeça você de entender as histórias. Aí a descrição do Dylan Dog é o seguinte: nada se sabe sobre seu passado, nem porque ele deixou a polícia para agir como um investigador de casos insólitos. Dylan Dog vive e trabalha em Londres com seu assistente Groucho. Conquistador nato, Dylan carrega um pouco do charme daqueles detetives de velhos filmes e invariavelmente acaba se envolvendo com suas problemáticas mais sedutoras clientes. Sua casa e escritório é uma espécie de santuário ao terror, a começar pela campainha que emite um grito assustador quando tocada. Entre um caso e outro, ele passa horas montando seu interminável modelo de galeão espanhol ou tocando oboé para raciocinar melhor. Criado em 1986 por Tiziano Slavi, Dylan Dog é hoje um dos personagens mais populares e cultuados de toda a Itália. A história do Dylan Dog aqui no álbum é desenhada pelo Corrado Roy, que eu adoro esse cara, ele desenha muito bem, e ele tem um jogo de preto e branco excelente, apesar da história aqui ser colorida e parece que é aquarelada. A história é muito bonita e bem ilustrada. E o texto do Tiziano Slavi, que é o criador do personagem. Então aqui a gente é uma história de humor também,
onde tem um cara que vai se mudar para um apartamento, né, em Londres, e aí ele reformando o apartamento, toda hora que ele tá lá mexendo no apartamento, ele escuta um bam, 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 aquele barulho, aí ele pede para fazer silêncio, que ele tá preocupado, né, que tá incomodando. O dono do apartamento, o zelador, é muito mal-humorado, e o cara fica assim, bolado com aquela situação. E enquanto isso, ele começa a ver um fantasma. O fantasma vai pro banheiro, usa o banheiro dele, deita com ele, e ele fica naquela situação, nervoso com o barulho e nervoso com o fantasma. E, paralelo a isso, tem uma menina, também mora nesse prédio, ela tá lá, vai passar a noite dela, de repente, bate na porta dela alguém, ela vê o mesmo fantasma, pede para usar o banheiro da casa dela. Aí ela fica apavorada, no dia seguinte ela vai no Dylan Dog, que é famoso por esse tipo de caso, né, sobrenatural. Dylan vai até lá com ela para investigar o que houve, vai até o apartamento do cara novo, porque a única coisa que tinha acontecido lá é esse cara que tinha se mudado para o apartamento de um velhinho que tinha morrido, né? Aí o cara nunca quer atender a porta e esse cara, né, que é o cara que se mudou, que tá vendo o fantasma, continua ouvindo o barulho. E aí o Dylan Dog ele tá se enrabixando pela menina, que é muito bonita, né? Aqui é a cena da menina. Aqui, ó. Essa menina de cabelo branco, ele tá doido para dar uns pega na menina. E aí ele fica junto, vai dormir na casa dela para tentar chegar na conclusão daquele fantasma. Ele inclusive vê o fantasma também, e o fantasma continua aparecendo lá pro cara do novo inquilino, né? E esse cara fica muito preocupado com o barulho. O pessoal do trabalho dele quer ir lá conhecer a casa nova, tem uma menina que tá doida para ficar com ele também, lá na casa nova, conhecer, se jogando praticamente para cima do cara. Aí ele não tem mais como resistir, leva a menina lá para o apartamento dele. No final das contas, o que é que a gente vai descobrir? Que ele, na verdade, matou o velhinho, que é o fantasma, o cara matou o inquilino, né? Matou para poder ficar com o apartamento do cara. E aí o velhinho, com uma maldição, continua voltando ali, atormentando ele. E aquele barulho que está atormentando ele não tem nada demais, é simplesmente a vizinha de cima batendo bife, que toda hora o marido quer comer bife, ela fica batendo bife. Então não tem nada de... E ele fica aquela coisa atormentando ele acaba matando também a menina que estava com ele lá na cama e ataca o Dylan Dog, louco pra caramba, e a história é isso, tem essa pegada de humor. E o fantasma no final acaba desaparecendo porque a justiça foi feita. É uma história bem engraçadinha, curtinha, as histórias do Dylan Dog geralmente são mais tensas, né? Mas é bem divertida a história e vale muito a pena pela arte. Próximo personagem, é o penúltimo aqui, é o Nick Ryder. Vamos à descrição do Nick. Numa cidade violenta como Nova York, o crime está em cada esquina, cada beco, cada sombra. A noção do que é certo e errado já não importa mais, e algumas pessoas estão se deixando corromper. No entanto, existem aqueles que colocam suas vidas em perigo para mudar a situação. Nick Ryder é um deles. Tenaz, incorruptível e corajoso, ele é um respeitado detetive do esquadrão de homicídios que decidiu eliminar a escória criminosa das ruas, mas sempre dentro da lei, sem jamais fazer a justiça com as mãos. Criado por Claudio Nisi em 1988, Nick Ryder é um herói moderno que resgata as nostalgias dos pulps para os nossos dias. A história do Nick Ryder aqui é desenhada pelo Bruno Ramella e história do Claudio Nisi. Começa aqui com uma cena de assassinato de um cara e um suspeito lá correndo. Aí o Nick é chamado para investigar, né? Ele é do esquadrão de homicídios. E aí começa a juntar as pontas do que é aquele cara, vai até o endereço dele. No endereço dele ele descobre que aquele cara tinha ido encontrar uma ex-namorada. Essa ex-namorada estava envolvida com um cara que era líder de gangue. Esse cara provavelmente estava, como é que se diz, chantageando a família dessa menina, que era uma riquinha, né? Que saiu lá da família do pai, no bairro Nobre, para morar com esse cara lá no Harlem, espanhol. Aí a história toda vai se complicando. E aqui a gente descobre, inclusive, tem algumas cenas mais fortes, né? Que eu não vou mostrar aqui, porque não sei quem está assistindo o vídeo aí, mas não é com certeza para crianças, né? Não são histórias em quadrinhos para crianças. No final das contas, há uma reviravolta na trama, e a garota ela descobre que o ex-namorado dela foi assassinado pelo atual amante, né? Ela gosta de um relacionamento abusivo, uma coisa bem doentia, né? E ela se vinga do cara. Na hora que ela vai puxar a arma para matar o cara atira nela. E depois o Nick está chegando para poder impedir que isso aconteça, né? Que eles estavam de tocaia para poder prender o cara.
e o cara tira contra eles, ele ou o parceiro dele, e eles acabam revidando o fogo e matam o cara. Tragédia total. História muito bem desenhada, um pequeno conto policial, né, também. E o Nick Ryder também voltou às bancas aí pela editora Mitos. E o último personagem de hoje é o de ficção científica, né, da época. Hoje ele já tem outros personagens. Se vocês entrarem no site da Bonelli, eu vou deixar aqui na descrição o link para o site da Bonelli na Itália. Tem em italiano e tem em inglês para vocês acompanharem. São inúmeros personagens, diversos produtos que eles lançaram, merchandising, jogos, camiseta. O negócio cresceu de uma maneira incrível. Então realmente é uma das maiores editoras de quadrinhos do planeta, cara. É muito bom, e a qualidade dos artistas, dos escritores que trabalham na Bonelli é uma coisa de tirar o chapéu. É muito bom mesmo. Pena que eu acho que os quadrinhos aqui da Bonelli no Brasil são um pouquinho caros, cara, porque se fosse um pouco mais barato, eu acho que venderia mais, né? Não sei se a tiragem é pequena, também não sei, tô chutando aqui, não sei como é que tá o mercado, não posso falar. Eu até comecei a comprar de novo Dylan Dog e Martin Mystery, mas pô, tá acho que R$29. Aí fica muito difícil, né, acompanhar, só mesmo esperando promoção para você poder pegar uma coisa ou outra. Mas sempre que tem uma promoção eu vou lá e pego. Eu tenho as 3 primeiras edições do Dylan e tenho as 3 primeiras do Martin. E o Tex, como já falei no outro vídeo, eu fiz aquela assinatura da Salvat, do Texone, que é colorido. Não tem história do Tex ruim, então se você ainda não pegou um Dylan Dog para ler, um Tex para ler, um Martin Mystery, pega que você vai gostar. Eu garanto que não tem história ruim, pode comprar. Pode ter uma história média, mediana, sim. Ruim não tem. História que você, putz, que coisa chata. Não tem, cara. A qualidade deles é muito boa. Vamos pro último quadrinho de hoje? Então, Nathan Never, vamos lá. Em um futuro onde a ordem não consegue mais conter o caos, o Estado consentiu a criação de agências particulares de segurança e vigilância. Uma delas, a Agência Alpha, utiliza os serviços de Nathan Never, um agente especial criado por Antônio Serra, Michele Medda e Beppe Vinha em 1991, que pode ser considerado um dos primeiros personagens a representar o novo movimento cyberpunk nos quadrinhos. Nathan é um homem nostálgico, silencioso, amargurado por seus próprios fantasmas. Em um mundo totalmente dominado pela voracidade tecnológica, ele se sente deslocado e prefere velhos livros a sofisticados CD-ROM, fitas de vídeos a filmes em holografia. Enfim, Nathan dá as costas a um admirável mundo novo para contemplar os mistérios de um passado que nem sequer viveu. Essa história do Nathan Never aqui é desenhada pelo Claudio Castellini, que os leitores de Marvel e DC vão lembrar de capas que ele fez e quadrinhos. Eu lembro um do Surfista Prateado, ele trabalhou nos X-Men também. O traço do cara é muito bom, ele é muito fera. E o texto é do Beppe Vinha. A história aqui é o seguinte, trata de uma base lunar que serve assim quase como uma rodoviária para planetas mais distantes, né? E ali também tem nessa base uma prisão, prisão de segurança na Lua, né? Como é que você vai escapar? Então a história vai tratar aqui realmente de uma tentativa de fuga. E o Nathan tá lá num barzinho desse da Lua, né, esperando justamente, que ele já foi dada a dica que o cara ia tentar fugir. Então tem ali um drama também paralelo de uma menina que nasceu lá na Lua e gostaria de visitar a Terra. A mãe dela mora na Terra e ela trabalha com o avô nessa cafeteria que o Nathan está. E o sonho dela é voltar para a Terra, né, conhecer a Terra, voltar não, ir para a Terra, né, que ela nunca foi. E paralelo a gente vai ver paralelamente essa tentativa de fuga, né, dos caras. A arte é muito bonita, a história é mais ou menos, não tem nada demais. Você vê que a arte é bem bacana, esse traço do Castellini. As cores não são tão bonitas, também é uma cor, eu não sei se isso aqui é digital, não, acho que não é digital ainda não, 93, pode até ser, né? Mas parece que é alguma coisa mais lavada, mas a história em si é bem simplesinha, né? Trata dessa tentativa de fuga que o Nathan consegue impedir. No final ele ganha uma recompensa por ter tentado, né, por conseguido impedir essa fuga desse prisioneiro perigoso, e ele usa o dinheiro e diz que não fui eu que fiz isso não, quem fez na verdade foi a menina, a tal da garçonete, e ele doa o dinheiro dele para a menina poder finalmente pegar e sartar fora lá da Lua e visitar a mãe na Terra. Então gente, esse aqui é o álbum apresentando os personagens da Bonelli, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, aqui no Brasil você encontra esses personagens todos aí em formatinho preto e branco. Fica pesquisando Amazon quando tiver promoção para pegar uma coisa ou outra.
Tex você encontra em qualquer banca, né? Tex é um cara fácil de achar. Em qualquer banco que você for, você encontra sempre Tex. Tex eu acho que tá custando R$10. O formatinho do Tex não é tão caro não. 10 ou 12. Aí tem Tex colorido, Tex especial, Manacto Tex. É o mais fácil de encontrar. Os demais são um pouquinho mais difíceis, mas com um pouquinho de boa vontade você consegue achar os personagens da Bonelli aqui no Brasil. Lembrando também tem campanhas do Catarse que estão procurando trazer outros personagens da Bonelli. Como eu falei, o leque de personagens deles é muito grande. Tem a Julia Kendall, que não entrou aqui. Tem o Zagor, que não está nesse álbum, mas vai vir aqui para o Museu dos Quadrinhos em breve. Já está separado ali o número 1. Eu vou trazer para vocês. Enfim, é um universo riquíssimo de personagens. A única coisa estranha assim que eu acho da Bonelli, que eu poderia falar, é que os personagens deles são todos não italianos. A maioria é americano, né? Tem ingleses e tal, mas não sei porque eles não fazem nada da Itália. Não sei dizer se é mais fácil para poder vender para outros países. Não sei, mas isso é uma coisa que eles poderiam talvez repensar e lançar um personagem italiano, né? Tá bom, pessoal? Ó, fico por aqui, agradeço a presença de vocês, sempre pedindo se puder compartilhar o vídeo, agradeço, deixar um joinha bom que ganha relevância e traz mais gente aqui pro canal, e a gente se vê em breve em mais um Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau, se cuidem!